Em Teoriologia, página 8, descreva-nos a teoria da argumentação. De certa forma, seria útil nos utilizarmos das técnicas dos sofistas? Ele foi lá no processo, exatamente. Tem esse polinômio da antiguidade que é os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Veja, o processo dos sofistas mais sério, eu vejo, é aquele verbete partilha do saber para a pessoa, ou seja, a hipótese de que os professores itinerantes da Conscienciologia hoje tenham sido sofistas no passado. Um processo ainda muito rudimentar, rústico, antigo, ainda de monovisão, braquivisão. A pessoa tem que trabalhar isso e atualizar dentro de um processo de partilha do saber, um processo de tarefa do esclarecimento. É isso que eu vejo em relação aos sofistas. Agora, a teoria da argumentação em si, é conhecido no Brasil aquele livro Tratado da Argumentação, do Chaim Perelman, que escreveu em coautoria com a Lucy Obrecht-Titega. O que essas teorias da argumentação trabalham? Existe também teoria da argumentação dentro do processo do discurso jurídico, teoria da argumentação jurídica. Eles trabalham com os conceitos de orador, auditório, discurso, persuasão e convencimento. Então, esses dois últimos itens, persuasão e convencimento, é justamente o que pode levar ao processo da logomaquia, para a gente ficar muito atento e ligado, porque pode acontecer o que eu falo ali na terceira linha da fatologia, a distorção propositada de conceito. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, nessa obra do Chaim Perelman, ele trabalhou com a tríade, com um trinômio, discurso, auditório, orador, retomando, eles chamaram de Nouvelle Rhétorique, na época, porque ele trabalhava na Bélgica, de língua francesa, era nova retórica, retomando lá os antigos, a partir de Aristóteles, que foi o primeiro a dar uma sistematização maior a vários dos assuntos tratados lá na Antiguidade. Ele trabalha com o conceito de auditório universal também, mas tudo isso a fim de traçar estratégias argumentativas para persuadir e convencer. Então, a teoria da argumentação que nós temos que estudar hoje é a teoria da argumentação esclarecedora, tarística. Então, é por isso que eu quero chamar a atenção para isso. No DAC, em adendo, Leiturologia, página 47, indago: de que forma conciliar a compreensão e qualidade da leitura com a necessidade de lermos rápido, dinamicamente? A primeira coisa é o seguinte: esse negócio de ler rápido é besteira. A gente tem que ler compreendendo, não interessa o tempo. Tempo é um fator secundário, uma variável secundária. Então não fica com esse negócio. Quem faz isso são os instant books, é os caras que escrevem livro para ganhar dinheiro. Então eles escrevem como ler depressa, como ler rapidamente, ler a jato, isso e aquilo. Tem mais de 50 livros especializados nisso e tudo é besteira. A gente não deve ler as coisas depressa, não. Isso não tem valor. Você experimenta assim o esforço, não vale a pena. O negócio é ler. Com o passar do tempo, depois que você acostumou a ler depressa, é natural que se você leu muito, você acaba lendo depressa e vai entender com muito mais rapidez. Então não adianta querer colocar gasolina nesse carro que não resolve. Interessa o seguinte: vê se o carro está indo para o lugar certo. E olha o que tem dentro dele. Isso é importantíssimo. Então a dinâmica é de conteúdo, não é de forma e nem de tempo. Olha bem isso aí. Agora aqui, no verbete do DAC, Pangrafologia, página 46, quando foi a primeira vez que você conseguiu detectar o parafenômeno da pangrafia nessa vida intrafísica? Olha, o caso todo foi o seguinte: aos 13 anos eu recebi um soneto alexandrino e aquilo então me encasquetou. O problema foi o seguinte: uma tia nossa pediu para todo mundo sentar numa mesa, deu lápis para todo mundo com papel e falou assim: ó, se tiver alguma coisa na cabeça, você deixa que nós vamos ver quem é que é psicógrafo aqui, da psicografia. Aí eu recebi uma mensagem, nunca tinha feito aquilo, primeira vez. Eu tinha 13 anos, eu estava de férias na minha casa. Agora, o verbete me encasquetou e eu levei para o internato e fui lá examinar o negócio. Aí os caras falaram assim: não, ele é perfeito em português. É um alexandrino, tem os hemisticos, tem as rimas perfeitas, os dois quartetos e os tercetos. Agora, como é que é? Onde é que você copiou isso? Aquilo me chateou. Aí então eu falei assim: agora eu vou começar
a fazer, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Os caras vêm agora me xingar que eu copiei o negócio. Você precisa de colocar o autor. Onde é que você copiou? Eu disse, não, mas eu não copiei isso não é meu. Então aquilo me encasquetou. Então o que eu fiz? Comecei a estudar, vi o que era psicografia com calma, comecei a fazer experiência. Agora, chegou num ponto das experiências, devido ao meu processo de efeito físico, que eu estava lá, eu já contei isso aqui, que eu estava fazendo a experiência quando eu perdi a consciência, entrei em transe. Quando eu acordei, os lápis estavam dançando na minha frente, tinha ritmo. Os lápis, que era uma opção de lápis que a gente coloca na psicografia, com a opção de papel, né? Os lápis dançando na minha frente, eu sozinho, dentro do anfiteatro lá, meia-noite, aquele negócio. Aí então eu falei, opa, isso aqui está esquisito. Aí eu parei e eles então me deram a mensagem, nós vamos parar com a psicografia, não podemos seguir devido aos seus efeitos físicos. Você tem que estudar os fenômenos simultaneamente. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, nessa época. Então aí eu comecei a estudar os fenômenos concomitantes, ao mesmo tempo, simultâneos, sabe? E foi aí que apareceu o processo que eu dei esse nome de pangrafia, que são todas as grafias simultâneas, que você observa vários fenômenos. Então, a clarividência, o efeito físico, a psicografia, a psicofonia, o monólogo psicofônico, uma opção de coisa nesse sentido. Então, estão internando vários dependentes de crack e hoje no site do UOL tem a notícia de um rapaz de 20 anos que tentou se internar pela segunda vez e eles não internam, somente os casos mais graves. O rapaz voltou para as ruas e ao vício, reclamando da falta de assistência. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que está numa fase de transição, que o jeito é internar todo mundo até a pessoa melhorar. Mas é que as multidões de crack são muito grandes, o governo está tendo problema com isso. Pode ser que, com o tempo, eles vão atender todo mundo. Eu admito que a pessoa só melhore com vício, todos esses vícios que existem, com internamento. Não tem outro jeito, tem que internar a pessoa. E ela passar lá até ficar livre daquilo e depois ela tem que olhar aquilo para o resto da vida. Uma pessoa que bebeu e ficou alcoólatra, ela pode ser alcoólatra o resto da vida. Nunca mais ela deve colocar bebida alcoólica na boca. Se ela coloca, ela volta ao alcoolismo do mesmo jeito. Então, é necessário internar, não tem outro jeito. Processo de toxomania é coisa grave, muito grave, que não atende só a pessoa. Ela piora a família, piora o contexto, piora o bairro, piora a cidade, piora o país. Toxomania veio para fazer o suicídio coletivo. É um perigo.